Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos grandes respostas do Senhor chegando na tua vida, na tua família, na tua casa, em todas as áreas da tua vida. Que você seja tocado pelo poder sobrenatural do nosso Deus e que nada bloqueie mais o teu crescimento, o teu avanço. Oramos para que todos os impedimentos caiam por terra, todos os bloqueios do inimigo, tudo aquilo que foi levantado pelas trevas para te travar, para te desviar do caminho, para te impedir de orar, para te impedir de buscar, que isso tudo seja quebrado e desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus, que venha sobre a vida deles grandes respostas do Senhor. Nós declaramos que nada impedirá o mover de Deus, nada impedirá o agir do Senhor sobre essa vida. No nome de Jesus, serão prósperos, irão florescer, irão crescer, irão avançar sobremaneira, porque a mão do Senhor está sobre eles. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo, e aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Como está escrito na tua palavra, Jesus, é tu quem perdoa pecados e quem sara doenças. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé naquele que cura. Colocamos a nossa fé naquele que opera milagres, naquele que para ele não há impossíveis, e declaramos saúde divina. Declaramos saúde divina agora, e que o impossível agora seja tocado pelo milagre, seja tocado pelo sobrenatural de Deus. Meu Deus, toque-os agora, toque-os, remova todo o peso, remova toda a carga, remova tudo aquilo, Senhor, que é influência maligna, e tira, Senhor, no nome de Jesus, da vida, Pai. Eu oro pelos filhos, para que o Senhor guarde a vida deles. Nós declaramos que a promessa de Deus sobre os filhos, eles são herança do Senhor. Eles irão conquistar, irão viver o projeto e o plano de Deus, e eu quero declarar que irão bem nessa vida, no nome de Jesus, e irão temer o nome do Senhor. Jesus, invocamos o teu santo e poderoso nome aqui. Invocamos teu santo e poderoso nome, Jesus, e pedimos a tua bênção, pedimos o teu milagre, Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos declarando profeticamente 2 declarações a cada oração, a cada live. Amanhã nós vamos ter 3 declarações. Vamos ter declaração às 6 da manhã, às 9 horas durante a reunião, durante o culto, e depois às 18 horas. E cremos que Deus está movendo as coisas, está agitando as coisas. Você lembra quando Elias subiu ao monte para orar para que Deus enviasse chuva? Ele teve que orar por 7 vezes. Por 7 vezes ele orou e mandava seu servo ir à frente para ver se ele via algum sinal do milagre, do sobrenatural de Deus. Na 7ª vez, o seu servo voltou e disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. E Elias disse: esse é o sinal, vai vir muita chuva. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você está num propósito, declarando, orando, você vai ver a mão de Deus. Você vai ver a mão de Deus, você vai ver o agir de Deus. E muitas vezes o sinal de que Deus vai fazer algo grande, que Deus vai fazer algo extraordinário, é um pequeno sinal. E sabe qual é o sinal que tem aparecido para mim nesses dias? Uma esperança. Uma esperança que Deus sempre nos surpreende. Uma esperança que Deus, Ele sempre está chamando a nossa atenção
para algo que Ele quer fazer. É como se houvesse uma expectativa. É como se houvesse uma expectativa. Há uma expectativa dentro do meu coração e eu sei que isso é gerado por Deus, que eu verei coisas maiores, que eu verei coisas tremendas, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Olha que lindo isso. Olha o que Deus está fazendo, gente. A Sueli, ela escreveu assim: graça e paz. Eu vivo aqui na Espanha, mas te ouço todos os dias. Passei a te acompanhar depois que vi um compartilhamento. Quero contar que no mês de março fiz alguns exames de rotina e todos apresentaram alterações. Durante a campanha de curas em áreas específicas da carta, eu pedi a Deus pela minha saúde. E para a honra e glória de Jesus, ao refazer os exames, todos estavam dentro da normalidade. Fiquei muito feliz, pois esse é um milagre para a glória de Jesus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Eu creio nisso. Amém? Eu creio. Deus faz isso. Deus está operando. Deus está operando. Ele cura. Para Ele não há impossíveis. Eu volto a dizer, Jesus cura. Amém? Ele cura. Nossa fé está em Jesus. Eu creio que Ele cura. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio no milagre do Senhor. Deixa eu compartilhar uma palavra de Deus com você. Mas antes disso, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e compartilhar essa oração com pelo menos 10 pessoas. Da mesma maneira que você está sendo abençoado, abençoe a vida de outras pessoas. Mande essa oração para elas. Mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Tem um texto de 1 Reis, capítulo 22. E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários. Escreve aí, vá a Deus primeiro. É essa a palavra para nós no dia de hoje. Vá a Deus primeiro. Primeiro vá a Deus. Antes de você fazer qualquer coisa na vida. Antes de você procurar o amigo para te ajudar. Antes de você procurar, sabe, algo para resolver o seu problema de forma errada, muitas vezes seguindo caminhos ruins. Vá a Deus. Ele tem sempre resposta para a tua vida. Vá a Deus. Se você recebe um diagnóstico negativo, vá a Deus. Não se desespere. Vá a Deus. Vá a Deus primeiro. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 22, verso 4 e 5. Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Peço-te que primeiro busques o conselho do Senhor, acrescentou. O rei de Israel perguntou para Josafá: você luta comigo essa guerra? E o rei Josafá disse: sim, eu luto. Só tem um detalhe. Vamos buscar conselho no Senhor. Vamos ver se o Senhor aprova isso. E se o Senhor aprovar, então eu irei e eu lutarei ao seu lado e seremos vitoriosos. Josafá tinha um entendimento que mesmo ele sendo um rei que tinha um exército, que tinha experiência, que tinha capacidade, ele precisava da direção de Deus. A direção de Deus, ela é fundamental. Não é uma coisa que pode ser ignorada, não é o tipo de coisa que podemos ir para a guerra ou ir para a luta sem ela. Eu creio que a direção de Deus é uma das armas mais poderosas para vencer guerras. E às vezes, e eu creio que na maioria das vezes, sem ela você não vence. Sem a direção de Deus. Muitas vezes Deus, Ele irá dizer para você: vai que eu estou contigo, é o suficiente. Porque no meio da batalha, no meio da luta, Ele lhe dará força, Ele lhe dará provisão, Ele colocará o que você precisa no seu caminho, Ele irá lhe sustentar e você será guardado pelas mãos poderosas do Deus vivo. E algumas coisas eu aprendo. Deus não garante a vitória se Ele não for consultado. Eu vou repetir. Deus não garante a vitória se Ele não for consultado. Então não queira, sabe, dizer depois que Deus não ajudou você. Você não consultou Ele. Você deixou Deus de fora.
Você não perguntou para Ele se Ele estaria contigo? Você só foi e fez? Nós temos que pedir perdão a Deus por ter feito coisas sem a direção de Deus. Temos que pedir perdão a Deus por nos metermos em coisas que Deus não nos mandou nos meter. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito, Deus, não deixa que eu compre brigas que, sabe, o Senhor não me chamou. Eu não quero. Eu não quero entrar em brigas que o Senhor não me chamou, eu não quero entrar em situações que o Senhor não está. Eu não quero me envolver com certas coisas que não tem um propósito na minha vida. Então, como que eu vou ter vitória se eu não consultei a Deus? Eu preciso consultar a Deus, eu preciso ter a chancela de Deus, eu preciso ter o sinal verde dele, da autorização dele, para que eu avance, cresça, prospere e conquiste. Então essa é a palavra de Deus para a tua vida. A palavra de Deus para a tua vida é exatamente essa. Deus não garante vitória se Ele não for consultado. A segunda coisa, Deus usa pequenos detalhes. Então confie naquilo que Deus está falando com você. Deus usa, sabe, as coisas que a gente nem imagina, só para se comunicar conosco. Ele pode usar uma criança. Eu já contei o meu testemunho aqui, que Deus usou a minha filha para que eu começasse a gravar para o YouTube. Ela veio para mim com o celularzinho na mão e ela disse, pai, você tem que fazer vídeo, você tem que gravar vídeo. E ela veio 2 vezes. Então Deus usa, sabe, os pequenos detalhes à nossa volta. Deus usa as pessoas próximas de nós para nos apontar o caminho, para nos dizer, olha, não é esse o caminho, não anda por aí. Nós não podemos ser tolos e ignorar os detalhes, sabe, do que Deus está nos mostrando. Os detalhes são importantes. Um erro de cálculo e um prédio cai abaixo. Um erro de cálculo, sabe, e um acidente acontece. Então nós precisamos sempre da orientação do Senhor para a nossa vida. Os detalhes são importantes, o que Deus tem falado com você. Não ignore o que Deus está falando, não ignore os movimentos de Deus. Eu fico assustado quando Deus começa a me mostrar algumas coisas, porque eu sei, é sinal que mudança está vindo. É sinal de que alguma coisa está acontecendo. Sabe, eu sinto isso e sei disso no meu espírito. Sei disso no meu espírito. Terceira coisa, lute contra aquelas coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Lute contra aquelas coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Se Deus não lhe deu permissão para lutar, não lute. Lute contra a vontade humana de fazer mesmo assim. Porque é isso que vem a nós. Não, eu vou fazer e depois eu vejo o que vai dar. Não. Não faça isso. Não, esse não é o caminho. Lute contra as coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus para não entrar em coisas que Deus não quer que a gente se meta. E eu tenho que lutar comigo mesmo. Eu tenho que lutar comigo mesmo. Não, Deus disse para mim não me meter nisso. Então, eu não vou me meter. Deus disse para mim não me envolver nisso. Então, eu não vou me envolver. Deus disse para mim que não é o tempo disso. Então, não é o tempo disso. E eu vou obedecer o Senhor. E eu vou seguir o conselho do Senhor. E eu vou ser guiado pelo Senhor. E tudo dará certo. Nem tudo que bate à sua porta está destinado a você. Tem coisas que vêm à nossa porta e que Deus não destinou a nós. Eu posso dizer que é o lobo. É o lobo que está batendo na porta. Não abra para ele. Tem coisas que não estão destinadas para nós. Não é propósito de Deus para nós. Deus não quer que aquilo entre na nossa vida. Não abra a porta para isso. Tem coisas que Deus não quer que você faça. Não seja manipulado.
Não seja dirigido, não seja guiado por coisas que Deus não quer. Tem coisas que Deus não quer para você, não se meta nisso. Não se meta, tem coisas que Deus não quer, então não se envolva com isso. Não se envolva com isso. Nós precisamos ser guiados por Deus. Por Deus e não pela vontade humana, não pelo desejo humano, mas por Deus. Precisamos ser dirigidos pelo Senhor. Tem coisas que não adianta eu querer me envolver. Deus não quer que eu me envolva. Deus não quer que eu esteja nisso. Então segura essa palavra, porque é uma palavra de Deus para você. Deus não quer que você se envolva com algumas coisas. Deus não quer que você esteja, na frente de algumas coisas. Ele quer você totalmente conectado com Ele, no propósito dEle. Aleluia, aleluia, é nisso que eu creio. Eu creio exatamente nisso. E eu quero, antes de finalizar essa palavra, dizer só isso para você que se tem uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias, foi por ter aprendido a ouvir a voz dEle. Porque no mundo a gente ouve muitas vozes e tem coisas que tentam prender a gente. E nem tudo, é o que Deus tem para você. Tem coisas que não é para você. Tem coisas que não é para você. Tem coisas que Deus não quer que você se meta. Deus só garante a vitória naquilo que Ele é consultado. Escreve isso aqui nos comentários. Deus só garante a vitória naquilo que Ele é consultado. Se você não consultar a Deus, não tem vitória. Não adianta você tentar, forçar. Deus não vai abençoar. Se ele não está naquilo, você irá por sua própria conta. Não queira fazer isso. Talvez você esteja querendo fazer uma coisa, construir uma coisa, vender uma coisa, fazer uma mudança que Deus não está nisso. Eu sei que eu posso estar sendo usado por Deus para falar com você. Ei, cuidado com isso, não se meta com isso. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque essa é uma palavra de Deus para você. Essa é uma palavra profética em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também, deixa eu abrir aqui no Salmo 91, depois que nós declararmos Salmos 91, eu estarei fazendo 2 declarações proféticas aqui nessa oração. E não quebre esse propósito, porque ele está sendo muito poderoso, está sendo uma bênção de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Estava abrindo a Bíblia, tá bom? Vamos lá. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero convidar você, domingo agora, 9 horas da manhã, eu vou transmitir ao vivo, inclusive o nosso culto, aqui de Santa Maria do Rio Grande do Sul. E você que gostaria de estar no presencial conosco, vem estar com a gente, certo? O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 35. Vai ser uma grande bênção, eu e a minha esposa estaremos ministrando,
certo? Somos voluntários nessa igreja e vamos ter o maior prazer de lhe recepcionar lá. Cremos que esse é um tempo que Deus preparou para nós e há uma promessa de Deus sobre o Rio Grande do Sul. E essa promessa de Deus é que, através do Rio Grande do Sul, através do sul do Brasil, Deus faria um avivamento em larga escala. E eu creio nisso. E estamos trabalhando por isso, estamos nos rendendo a Deus, estamos nos rendendo ao plano dele, certo? E o nosso intuito é genuíno. Temos grandes desafios aí pela frente, certo? Alguns desafios são assustadores, mas o Senhor sempre esteve comigo, com a minha casa, e eu creio que nesse desafio Ele também estará conosco. Amém? Nesse desafio o Senhor também estará conosco. E eu quero convidar você que mora perto aqui de Santa Maria, vem estar com a gente amanhã. Com chuva ou sem chuva, está marcando chuva para amanhã, mas, sabe, nós estaremos lá, mesmo que esteja chovendo canivete, como diz, nós estaremos lá buscando a presença de Deus e dando início, né, a esse novo tempo, a essa nova temporada. Seria muito importante para a gente se você estivesse com a gente, ok? Salmos 91 diz assim, aliás, já declarei o Salmos 91, agora tem que fazer as declarações. Vamos lá, deixa eu pegar aqui as declarações que nós vamos fazer sobre hoje. Amém? Quero agora declarar 2 palavras proféticas sobre a tua vida e sobre a tua família. Se você pode, levante a sua mão, certo? Eu irei declarar e depois nós estaremos orando em nome de Jesus Cristo. E se você não compartilhou essa oração, depois compartilhe com 10 pessoas. Amém? Nos ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder em nome de Jesus. Diz assim: Amém? Deixa eu declarar 2 palavras proféticas sobre a tua vida e sobre a tua família. Quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas, mande para amigos, parentes, grupos de intercessão. Compartilhe agora essa oração e levante uma das suas mãos que nós vamos fazer essa declaração profética em nome de Jesus. Hoje decretamos bênçãos de salvação para toda a sua casa. Declaramos que a visitação, o sobrenatural de Deus está chegando à sua casa e que haverá grandes liberações do céu. Oramos por cada membro da sua família, para que eles sejam tocados pelo poder e pela glória e pela presença de Deus de uma maneira sobrenatural. Quebramos o poder de todo espírito maligno que possa se voltar contra a tua casa e tua família, teus bens e tua propriedade, no nome de Jesus. Declaramos que todas as obras das trevas estão desfeitas, quebradas, e declaramos que a sombra do Senhor se manifestará sobre o seu lar e oramos para que forças do céu sejam liberadas pelo Senhor para proteger e vigiar a tua entrada e a tua saída. Oramos por um novo dia para o seu lar e que nesta estação, cada membro da sua família tenha um novo e renovado encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme está escrito em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e você será salvo e todos da sua casa. Também declaramos que um novo nível de ousadia e confiança e fervor pela palavra do Senhor e pelas verdades celestiais virá sobre você. Uma fome por Deus, uma fome pela presença de Deus. Ordenamos que toda timidez, intimidação, receio e medo se afastem de você no nome de Jesus. Todo espírito mentiroso que tenta te encurralar está amarrado. Declaramos que você é ousado e confiante como um leão para defender o que sabe, ousado e forte para defender a fé, para defender aquilo que você crê. Declaramos que você é plenamente capaz de permanecer firme no dia mau e que permanecerá inabalável nas promessas, verdades e mandamentos da palavra de Deus em meio à oposição. Declaramos que você permanecerá firme na fé por tudo que o céu lhe providenciou e ensinou. Declaramos que o que Deus destinou para você se cumprirá e que uma nova e renovada camada de ousadia, de fé, de coragem e segurança repousará
sobre você nessa época. Como está escrito em Provérbios 28:1, o ímpio foge quando ninguém o persegue, mas o justo é ousado como um leão. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, toca na vida dessa pessoa e toque em todos da sua casa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus, que toda ansiedade renda-se a Jesus, que as brigas no lar, que os desentendimentos, os conflitos cessem no nome de Jesus Cristo, que vá embora toda a perturbação, tudo que entrou, Senhor, na vida de pessoas, para fazê-las se precipitar, para fazê-las errar, para fazê-las tomar caminhos sem a direção de Deus. Oramos para que o Senhor tire agora, Pai, todo encantamento dessa pessoa, tudo aquilo que está oprimindo ela, todo o peso da inveja, todo o peso da contrariedade, tudo aquilo que vem como ataque espiritual no peito dela, está por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, tira a agitação de dentro dessa pessoa, a agitação de dentro da mente dela, do ser dela, e que ela seja livre no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre, que o poder de Deus te cubra totalmente, completamente, que você seja guardado pelo Senhor, que você seja livre totalmente no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa, dá vitória a esta casa, dá vitória a esta família, no nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder sobre ela, Pai. Libera da tua vida, do teu sobrenatural sobre ela e sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo. Toque-a com o teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. Envolva-os no teu poder, doce e amado Espírito Santo. E, meu Deus, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, para que tudo o que fizermos seja dirigido por Ti. Queremos consultar a Deus. Se a Tua presença não for conosco, não nos mande ir, Senhor. Nós queremos que a Tua presença, a Tua direção, esteja sempre guiando a nossa vida. E somos gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, estamos aqui e que Deus te abençoe. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, abundância, alegria, favor de Deus e a vida extraordinária. Oramos em nome de Jesus, apresentando todos os nossos pedidos de oração ao Senhor e te pedimos, ó Pai, resposta, favor e céus abertos. Todos aqueles que estão orando conosco, intercessores do Brasil, do exterior, unimos a nossa fé, crendo a Deus que Tu és Deus de milagres, que Tu és Deus do favor, que Tu és Deus de mudança e que não há impossíveis para Ti. E nós oramos agora, Pai, repreendendo tudo aquilo que se levanta contra a vida dos Teus filhos, tudo aquilo que vem para tirá-los da oração, tudo aquilo que vem para trazer desânimo, tudo aquilo que vem para trazer cansaço, tudo aquilo que vem para distraí-los. Meu Deus, tira agora do caminho dos Teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar que essa família, essa pessoa que está orando aqui, que está firme nesse propósito de oração, que ela terá suas forças renovadas, que ela terá seu ânimo restituído no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro também liberando uma palavra que o mal não vai impedir essa pessoa de crescer, não vai impedir ela de aumentar a sua proximidade de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que essa família seja uma família do altar, seja uma família cheia da presença de Deus. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo nessa noite e te pedimos, Pai, graça, te pedimos graça abundante, favor sobre nossas vidas, e nós oramos também nos colocando diante de Ti com um coração quebrantado, um espírito quebrantado,
declarando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa e que, operando Deus, quem impedirá? Cancelamos toda obra de inveja, de maldade, toda obra de difamação, de mentira, de menção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, de resistência espiritual e damos uma ordem: sai do caminho dessa vida, sai do caminho dessa casa. Eu quero declarar, Pai, que este lugar é um lugar abençoado, essa casa, essa família é uma família que está rendida a Ti. E assim como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, abençoe essa vida, abençoe essa casa. Toda pessoa, Pai, que está com dores no corpo, dores de cabeça, dores nas costas, no nome de Jesus, nós oramos pela cura dessa pessoa, crendo que Jesus Cristo cura, crendo que Jesus Cristo está vivo. Eu oro também por aqueles que estão com alergia, com câncer, com nódulos, com cistos, com microcistos, e eu oro por um milagre, milagre de toda sorte, no nome de Jesus. A Tua palavra diz, Jesus, que o Senhor é aquele que cura. A Tua palavra diz que o Senhor libertava os oprimidos do diabo. E eu oro, Pai, por toda pessoa que está opressa espiritualmente, declarando ela livre agora de toda a opressão espiritual, de todo o peso que ela está sentindo, que isso seja removido agora. Senhor, que a unção que despedaça o jugo venha sobre a vida dessa pessoa agora, e que todo jugo, todo peso, toda influência espiritual, em nome de Jesus, saia do caminho dessa pessoa. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo e declaramos: nossa vida pertence a Jesus, tudo que temos pertence a Jesus, nosso amanhã pertence a Jesus e tudo que estiver ligado a nós também pertence a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é a rocha da nossa salvação, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso baluarte, Ele é a fortaleza da nossa casa e da nossa família. Graças te damos, Jesus, graças te damos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Existe um Deus poderoso, um Deus de milagres, e para Ele não há impossíveis, para Ele não há impossíveis. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, e essa palavra, quando eu estava preparando ela para trazer para você, essa palavra me trouxe muitas lembranças, porque nos momentos mais desafiadores da minha vida, quando coloquei o meu rosto no pó, me quebrantei diante de Deus, me rendi ao Senhor. Foi os momentos mais extraordinários, onde eu vi milagres, onde eu vi respostas de Deus vindo para a nossa vida. A Bíblia diz que o orgulho derruba. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao espírito orgulhoso, aos soberbos. E sabe por que a Bíblia diz isso? Porque o orgulho faz o homem pensar que ele pode. Mas a humildade, o quebrantamento, reconhece que não existe nada nem ninguém maior do que o nosso Deus. Nabucodonosor teve que reconhecer, olhar para o alto e reconhecer: há um Deus maior do que eu. Essa vida, quanto mais você tiver, quanto mais você alcançar, quanto mais você conquistar, quanto mais feliz você for, mais o orgulho vai tentar assediar o seu coração, para manter você distante de Deus. Mas o quebrantamento, o espírito humilde e o reconhecimento de que Deus é Deus e que você precisa das direções de Deus, do comando de Deus, vai fazer você viver não só de forma sobrenatural, mas principalmente viver cheio da presença de Deus. Sabe, toda pessoa que é vencedora, e eu sei que eu estou falando com muitos vencedores aqui, pode cometer um erro gravíssimo, que é esquecer de Deus nas suas decisões. E hoje eu quero trazer uma palavra:
3 eventos que causam um verdadeiro e genuíno quebrantamento dentro de nós. Eu preciso lembrar você disso. Deus me colocou aqui para lembrar você disso. A Bíblia nos diz no Salmo 34:18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu quero ser essa pessoa quebrantada. Eu quero que Deus esteja perto de mim. Eu não quero pensar que eu sou o cara. Eu não quero pensar que eu sou bom. Eu não quero pensar que eu sou suficiente. Eu não quero pensar que eu me tornei tão hábil a ponto de não depender de Deus, de não dobrar os meus joelhos diante do Senhor e reconhecer a sua bondade, o seu favor e tudo aquilo que Ele pode fazer. E hoje eu quero compartilhar essa palavra para você. Quando a vida te atinge com força, é uma das maneiras de nós nos quebrantarmos. Como o filho pródigo comendo com os porcos, a ficha só caiu quando ele se viu comendo a mesma comida dos porcos. Deus tenha misericórdia, que não venhamos a chegar nesse ponto. Sabe, eu acredito que nós precisamos reconhecer Deus todos os dias da nossa vida e que não precisa a dor, que não precisa a humilhação, que você não precise viver o cenário e até mesmo, sabe, perder tudo para reconhecer que Deus é Deus e que nós somos homens e dependemos do Senhor totalmente em nossas vidas. Você cai tão baixo que tudo que consegue fazer é olhar para cima e pedir ajuda e socorro para o alto. É como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Todos os dias você tem que ter essa capacidade de olhar para o alto, essa capacidade de reconhecer que Deus é Deus e que eu e você precisamos dele. Quantos golpes você precisa para se quebrantar? Alguns nunca chegam lá. Eles acabam se banqueteando com os porcos e está tudo bem para eles. Não dão um braço a torcer. Nós não podemos ser daqueles que endurecem o coração e que, apesar de estarem sendo golpeados na vida, não se rendem a Deus. Nós precisamos nos render a Deus. Nós precisamos render o nosso coração a Ele. Nós precisamos quebrantar e reconhecer a nossa humanidade, a nossa limitação, a nossa pouca força diante de muitos desafios que enfrentamos aqui nessa terra. O segundo evento que leva muita gente a se quebrantar é quando Deus prospera a ela. O peso da bênção recai sobre nós. Você percebe que não merecia nada. Assim como Pedro, quando teve aquela pesca maravilhosa, extraordinária, talvez a maior pesca da vida dele, ele dobrou seus joelhos e disse: Senhor, eu sou pecador. Afasta-te de mim, sai daqui do meu barco, porque o Senhor é santo e eu reconheço que tudo veio das tuas mãos. Sabe, nós temos que parar de pensar que foi nós que conquistamos, foi a nossa força, foi a nossa destreza, foi as nossas habilidades impressionantes, foi o nosso esforço, foi porque eu sou bom mesmo. A bênção de Deus, ela te leva a se ajoelhar. Ela faz você olhar para os seus filhos e dizer: glória a Deus, porque o Senhor tem sustentado os meus filhos. Glória a Deus, porque o Senhor me deu um bom casamento. Glória a Deus, porque o Senhor tem me dado saúde. Glória a Deus, porque até aqui a tua mão tem estado sobre mim. Reconheço a tua bondade, reconheço o teu amor, reconheço a tua graça na minha vida. E o terceiro evento que faz os homens se quebrantarem é quando você se decide entregar completamente teu coração
tua vida ao Senhor. Como Jesus disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Antes que o mundo te destrua, entregue-se a si mesmo, renda-se a Deus. Não deixe esse mundo, te levar para longe de Deus, ou se rebelar contra Deus, ou pensar, que você está num lugar tão alto que você não pode ser atingido. Todos os dias nós temos que reconhecer a nossa dependência do Senhor, nosso Deus. Ninguém pode se apropriar da honra de ter conquistado grandes coisas. Somente Deus na nossa vida deve ser louvado e adorado. Não adore a si mesmo, não adore suas conquistas, seus troféus, seu dinheiro, não adore seus prêmios, adore a Deus. Sabe qual que é a chave? A diferença que marca a vida de uma pessoa é o quebrantamento. Saul pecou e foi rejeitado. Davi pecou e continuou sendo usado. Ambos erraram contra Deus. Mas Davi foi ao pó, quebrantou o seu coração, se rendeu a Deus totalmente. E Deus viu um homem arrependido. A diferença entre Saul e Davi? Um coração partido, um coração quebrantado, um coração rendido. E como diz aqui nos Salmos que nós lemos, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão de espírito abatido. É por isso que, quando Deus nos vê na oração, esse é um ato de humildade, esse é um ato de entrega. Deus não quer apenas, que você cumpra um protocolo. A Bíblia diz que Deus não está interessado em vãs repetições. O que Deus quer ver de mim e de você? Deus quer ver alguém quebrantado. Deus quer ver alguém buscando resposta. Deus quer ver alguém consultando a Ele. É por isso que eu digo, os religiosos, eles estão tão seguros do seu conhecimento, que eles acabam se esquecendo que Deus é Deus e que Deus pode falar com o homem de muitas formas e que não é eu, não é você que vai dizer a Deus a forma como Ele vai falar ou como Ele vai revelar ou como Ele vai livrar. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele age sem influência e a nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra no teu coração. Não deixe, com que as coisas desse mundo inflem você a ponto de você deixar de buscar ou deixar de ser dependente. Você está confiando demais em você. Você tem que confiar em Deus. Você tem que se render a Deus. Você tem que se colocar diante de Deus e você verá a glória de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu deixo essa instrução para você, porque eu sei que Deus está falando aqui. Deus está operando na vida de pessoas, no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Tenho também um importante convite para você. Domingo agora é Santa Ceia. E Deus me deu uma palavra sobre esperar no Senhor. Tem muitas pessoas que não estão vendo a glória, porque não estão tendo a paciência de aguardar em Deus, estão aguardando na resposta do homem, estão aguardando até mesmo, no melhor que fizeram, mas não estão esperando do Senhor. Mas é do Senhor que vai vir a tua resposta. É do Senhor que vai vir o teu milagre. Nesse domingo, eu convido você a estar conosco. Eu quero orar por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente. Deus tem colocado muito no meu coração isso. Eu quero convidar você a estar junto conosco. Vem com a tua família para cá, domingo às 9 da manhã. Se você mora distante de São Paulo, dá tempo de você retornar para a sua cidade. Eu creio que vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Vem estar com a gente, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91.
esse salmo de defesa e ataque. Você pode baixar a sua planilha de oração. Você pode baixar diretamente no meu site www.vinicius7.com.br e apresentar os seus pedidos a Deus. Estamos hoje no dia 12 do nosso propósito de 21 dias. Estamos em oração, estamos em jejum. Amém? E cremos que Deus está operando aqui tremendamente. Também quero falar rapidamente para você dos meus livros, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, ambos os livros. Se somar os dois, dá mais de 700 orações, que vai abençoar a tua vida, que vai abençoar a tua casa. E eu tenho também o Café com Jesus Kids agora, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só, se eu abrir aqui numa página, ó, Gideão e os Valentes de Deus. E aqui na outra página, para as crianças, olha, tá aqui para elas pintarem. E junto, a gente está enviando um kit de canetinha para as crianças que adquirirem o Café com Jesus Kids, tá? Eu estou recebendo muito testemunho, até mesmo de crianças que foram abençoadas com o Café com Jesus Kids. Eles estão lendo, estão pedindo para os pais lerem. A Bíblia diz assim: ensina o jovem no caminho que deve andar, e mesmo quando velho, ele não se desviará. Você sabia que eu tenho uma célula na minha casa? E nessa célula está eu, minha esposa e meus filhos. E uma vez por semana, nós oramos junto, nós lemos a Bíblia junto e temos aquele tempo de comunhão com o Senhor. Você precisa de ver a bênção que é a minha célula caseira com os meus filhos e com a minha esposa. Domingo nós vamos na igreja, nós servimos na igreja, mas nós temos o nosso culto caseiro em casa, entre família. E quando a família, sabe, ela se reúne, eu creio, existe algo poderoso nessa comunhão, nessa unidade. Amém? Eu quero também pedir a você que está entrando aqui nessa live que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, manda para parentes, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto você compartilha, eu vou declarar aqui e logo nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega a tua planilha de oração e vamos juntos entrar em oração. E mais uma vez eu digo, não pare de orar. Não deixa o inimigo colocar no seu caminho atrapalho, distração. Mantenha-se firme em oração. Não deixa o inimigo colocar desânimo, cansaço, porque muitas pessoas têm nos relatado dificuldades para orar. E eu tenho dito para elas, abram os olhos, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer, sabe, tirar você do lugar da sua bênção. E eu vou dizer mais, nesse propósito que eu entrei, agora da vida extraordinária, eu tenho visto ainda mais relatos disso. E isso é sinal que o inimigo está tentando desanimar, entristecer, distrair. A gente pensa que isso não é obra dele, é obra dele sim.
isso é uma obra maligna. Tudo que o diabo quer é que você o ignore, sabe? Que você o ignore, que você ignore seus ardis. Mas se você compreender que a realidade espiritual, ela é real e que nós precisamos combater espiritualmente, você vai tendo vitória sobre teu inimigo e vai permanecendo na presença de Deus, aonde Deus está fazendo uma obra na tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante de Ti nossos pedidos de oração e clamamos ao Senhor pedindo resposta, clamamos ao Senhor pedindo intervenção, clamamos ao Senhor orando e declarando que mal nenhum tem poder para agir na vida dessa pessoa, para agir na sua casa, para agir na sua família. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e tira do caminho dela o laço de Satanás. Tira do caminho dela o ataque das trevas. Dá vitória a ela, Senhor. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. E não permita que o inimigo, Senhor, prevaleça sobre essa casa. Não permita que o inimigo prevaleça sobre essa família. Dá vitória a eles, Pai. Opera na vida deles. Eu apresento diante de Ti todos os nossos pedidos de oração. E nós reconhecemos, ó Deus, o quanto precisamos de Ti, o quanto dependemos de Ti. Nosso coração está quebrantado, Senhor, porque sabemos que Tu és Deus, sabemos que Jesus Cristo vive, que Ele é a nossa justiça e que mal nenhum tem poder sobre a nossa vida. Senhor, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso baluarte e eu te peço, Pai, libera o Teu poder e traga respostas, libera favor, abre os céus, traga prosperidade, traga rompimento, traga avanço, traga crescimento, traga um destravar nessa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora, Senhor, também declarando saúde sobre todo aquele que está doente, todo aquele que tem enfrentado ataques ao seu corpo físico, ao seu emocional, que essa pessoa seja curada agora por Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus Cristo. E nós cremos que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo faz maravilhas, Jesus Cristo levanta o doente, Jesus Cristo restaura as feridas, Jesus Cristo tem o poder. Cremos nele, cremos no seu poder e na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem agora a tudo aquilo que tem pesado espiritualmente, a tudo aquilo que tem atacado o ânimo dessa pessoa, a tudo aquilo que tem tentado distrair essa casa, a tudo aquilo que tem tentado roubar essa pessoa da presença de Deus, que esse mal caia por terra agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu vou contra toda a força das trevas e dou uma ordem: sai do caminho dele, sai do caminho dela. Senhor, dá vitória a essa pessoa, no nome de Jesus. Consagramos a Ti nossos pedidos e te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos conduza a essa vida extraordinária, a essa vida de temor a Deus, a essa vida de dependência do Senhor em nossa vida. Reconhecemos que o Senhor fala e precisamos da Tua resposta, da Tua direção. Pega da nossa mão, Senhor, e nos conduza na vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Amanhã, 6 da manhã, eu quero ver os guerreiros de oração aqui junto comigo. Eu convido você a estar junto comigo ao vivo aqui, às 6 da manhã. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.